Então, o desafio que me foi colocado por vós foi falar um pouco do papel dos museus municipais na salvaguarda do património, dando como exemplo o caso específico do Museu de Mértola. Hum, não, o Museu de Mértola é um museu muito que nasceu, como muitas vezes eu costumo dizer, que nasceu ao contrário. Porquê? Porque não nasceu de um programa museológico logo previamente definido, mas ele foi desenvolvendo-se ao longo destes 40 anos, ah, dentro de uma estratégia de investigação, valorização e divulgação do património, que tem grande reflexo, de facto, naquilo que são os seus 14 núcleos museológicos. Mas falando de cultura e de património, não podemos também deixar de falar daquilo que são os direitos que temos à educação e à cultura, desde logo eles expressos na Constituição da República Portuguesa, da democratização da cultura e do papel que o património cultural tem na formação daquilo que é a nossa memória e a nossa identidade. Daí também hoje que já ouvimos bastante também falar, bastante e nunca é bastante, também dizer que o património é de todos, para todos e tem que ser construído por todos. Portanto, a palavra todos é muito importante e também de referir que, de facto, no regime jurídico das autarquias locais, o património, a cultura e a ciência são também uma atribuição dos municípios, não é? Aqui, por exemplo, no que compete à Câmara Municipal, assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, que são importantíssimas naquilo que são os municípios, muito relacionadas com, muitas vezes, deficiências em termos de recursos humanos, e fala-se do levantamento, classificação, administração, recuperação e divulgação do património em todas as suas vertentes, não só no cultural, mas em todas as suas vertentes. Um, Depois, a tarefa fundamental do Estado, que todos nós sabemos também, não é? E as atribuições, continuando com as atribuições às autarquias locais também, e cada vez mais, como sabem, com a descentralização de competências, estas questões de preservação e valorização e divulgação do património estão muito também já nas mãos das autarquias locais. Aí depois aquilo que é a lei do património cultural, que, tendo em conta à luz de muitos dos conceitos que têm vindo a evoluir, também ela própria precisará daqui a algum tempo ou já de ser revista, mas que refere muito aqui esta questão de dever da proteção, da defesa, e a palavra todos é muito presente. Todos têm o dever, todos têm o dever de defender, todos têm o dever de valorizar. E este todos, para mim, é muito importante referi-lo, porquê? Porque, de facto, o património é de todos, é coletivo. A herança cultural é coletiva. Todos temos direitos, mas também todos temos deveres e devemos ter isso muito presente naquilo que é a nossa atuação, não só a nível profissional, mas como também como cidadãos, e é uma forma de cidadania de colaborar naquilo que é a nossa herança. Também aqui só relativamente à Lei Quadro dos Museus, também em questões de política museológica, aquilo que se fala do primado da pessoa, da cidadania responsável e do serviço público. Não podendo esquecer, obviamente, aquilo que são as funções museológicas, não é? O museu e muitas vezes entende-se mal aquilo que é um museu. Um museu, a sua definição, implica uma série de uma organização que cumpra com, pelo menos com algumas destas, e não, para não dizer todas, das funções museológicas, que vão desde a base, que é o estudo, a investigação, a incorporação, os inventários, a conservação, a segurança, e depois aquilo que é a interpretação e a exposição, e obviamente a divulgação das mais diversas formas, entre elas também a questão educativa. E mais que educativa, uma questão também de mediação cultural e de contacto com as comunidades onde se inserem. Um, não podemos deixar também de ter presente aquilo que tem sido a evolução em termos de conceitos, até da própria definição de museu. Em 2022
o ICOM aprovou uma nova definição de museu, que vem no seguimento daquela que já existia, nomeadamente das questões da instituição permanente, daquilo que são a pesquisa, a coleção, a conservação, mas também vai um pouco mais além. Fala já na questão das acessibilidades, da inclusão, da diversidade e da sustentabilidade. E, obviamente, no mundo em que nós vivemos atualmente, estes são elementos essenciais para que nós consigamos também fazer com que o museu faça parte desta sociedade em constante mutação e para que o trabalho que os museus fazem com as comunidades faça a diferença. Também falo nas questões éticas e profissionais, não é? De especialização e muito na participação das comunidades, nesta relação que existe com a comunidade onde se insere e com as pessoas. Nós não trabalhamos só para as pessoas, nós trabalhamos com as pessoas. E isso é essencial no trabalho de um museu, e principalmente em comunidades pequenas, muitas vezes, a maior parte, falo especificamente do caso de Mértola, de territórios de interior, com uma população envelhecida, com o despovoamento inerente, com a necessidade de criar aqui uma forma de criar atratividade e que leva as pessoas a fixarem-se nestes territórios. O museu pode ter aqui um papel importante e a construção dessa identidade e dessa relação entre território e pessoas é muito importante. Hum, em Portugal, de facto, nós podemos ver que, e falando aqui mais nas questões dos museus locais e municipais, que o século XX e a partir de 1974, então, que é de facto o período mais dinâmico em termos daquilo que são a criação de novos museus e daqueles que são museus muito ligados ao território e às comunidades. Tem tudo a ver, claro, com as questões culturais e políticas e sociais e económicas, mas isto não podemos deixar de pensar também que também a própria museologia vem no seguimento do que são esta evolução na nossa sociedade e na forma como nós vamos entendendo e mudando o mundo. E, obviamente, cada vez mais relacionando também tudo o que são as políticas culturais com o desenvolvimento turístico, com o turismo, numa relação que tem que ser equilibrada. Sei que depois vamos debater isto também no painel a seguir, portanto não me vou aqui alongar em falar das questões dos museus e o turismo. Hum, Já vos também dei a entender que de facto defende que os museus têm grandes potencialidades e grande capacidade de comunicação e de ligação ao território e às pessoas, que aqui os museus locais e as autarquias têm um papel essencial, mas têm que perceber que de facto estas unidades museológicas precisam de um olhar e precisam de ser dotadas de meios para que possam cumprir as suas funções e o seu trabalho nos territórios. E muitas vezes isso não é entendido. Cada vez mais eu penso e defendo que de facto não podemos olhar para um museu como uma exposição com uma porta aberta, porque isso não é nada, abrir portas e fechar todos, qualquer pessoa com isto sem desprimor para ninguém, qualquer pessoa pode fazer. Agora, todo o trabalho que está nos bastidores dos museus, isso tem que continuar a ser feito porque é esse que alimenta essas portas abertas. E sem meios, dificilmente nós conseguimos fazer planeamento, conseguimos fazer ações e atividades, conseguimos desenvolver a investigação e conseguimos preservar e salvaguardar o nosso acervo e conseguimos, de facto, fazer aquilo que é o nosso trabalho de comunicar. E hoje também já falámos isso na arqueologia e vocês que os que conhecem o Museu de Mértola sabem que nós estamos muito ligados também ao trabalho de investigação arqueológica e histórica e que é essencial comunicar resultados, é essencial que essa comunicação dos resultados se faça não só entre os seus pares, aqueles que entendem uma determinada linguagem mais científica e técnica, não. Isso tem que sair para aquilo que é o cidadão comum, aquele que vai ao museu e que muitas vezes entra e sai e não leva nada. Nós temos que dar qualquer coisa às pessoas que entram nos nossos museus, temos que dar a informação, temos que os fazer ver que eles têm que perceber aquilo que estão a ver, porque isso também os faz crescer a eles próprios e eles inseridos num grupo, numa comunidade, fará crescer toda a comunidade.
e, obviamente, cada vez mais promover os valores da cidadania, da igualdade, da tolerância e da partilha. Aqui em Merton nós pensamos que, de facto, este pensamento sempre esteve na base daquilo que foi este crescimento do projeto Merton Vila Museu. E não podemos deixar de falar aqui naquele que é o seu grande mentor, que é o Dr. Cláudio Torres. E esta frase que o Cláudio, em tempos, escreveu, explica claramente esta ligação também entre o que é o património e o que é o trabalho das autarquias locais. E diz ele: desde os primeiros contactos com Mértola e por razões sobretudo de identificação política, sentimos-nos naturalmente envolvidos na vida e interesse da comunidade. Por outro lado, a escavação decorria nas imediações do castelo, no interior do aglomerado, no local tido pelos habitantes como o seu ponto de referência coletiva, a sua alma identitária. Logo no decorrer das primeiras campanhas, aprendemos a ouvir os comentários e a justificar o nosso trabalho. A Câmara Municipal foi, desde o início, na figura de São Martins, o primeiro presidente da Câmara eleito democraticamente, o grande intermediário e impulsionador deste projeto. Assim, com um poder local motivado, encontramos estímulos para prosseguir uma aventura em que a autarquia era não só um investidor, como um interveniente diretamente envolvido. Por esse motivo, determinante, o projeto Merton Vila Museu, na altura, e ainda penso eu, é um projeto pioneiro. Isto para mim explica muito daquilo que tem sido desenvolvido em Humberto e desta ligação com o poder local e também em toda a forma como ele se estruturou e como se tem vindo a organizar em Merto. Obviamente que a forma como se começou em 1978 tem vindo a ter alguma evolução, as coisas vão mudando, a sociedade vai mudando, os interesses vão mudando, por vezes as prioridades também, mas de facto aqui o município tem um papel muito importante naquilo que é a utilização do património como um verdadeiro recurso para o desenvolvimento local. Aqui uma frase também do Cláudio, vou só aqui passar pela última parte que diz que apostamos numa rigorosa investigação científica e também numa qualificada ação divulgadora que através de publicações especializadas, quer na montagem museológica em linguagem simples, mas informativa e pedagógica. Portanto, esta questão da comunicação sempre foi, desde o primeiro momento, muito importante para o projeto e para todos aqueles, para toda a equipa que está ou esteve no passado ligada a ele. De facto, o Cláudio e toda a equipa que com ele foi evoluindo sempre entenderam que o património é, nestes territórios de interior e com difíceis trabalho de difícil fixação de população, que eles são, o património é de facto o principal recurso para o desenvolvimento, não só na vertente daquilo que pode ser um desenvolvimento económico, mas mais até naquilo que pode ser o desenvolvimento social, ou seja, do facto das pessoas se identificarem com o seu local, com a memória do local onde habitam, de quererem continuar aqui e de quererem também fazer algo pela sua terra. Isto é muito importante e em Mértola tem vindo a ser difícil, continua a ser difícil, mas estas questões, como sabem, também não é algo que se faz de um dia para o outro. É necessário que também exista aquilo que temos que ter nestes projetos e nestes locais, que é a resiliência, não é? Continuar, continuar, continuar. Pronto, então o Museu de Mértola é um projeto que está muito ligado a esta investigação histórica arqueológica, a relação com o território e com a comunidade, e que tem uma forma interessante de mostrar aquilo que são estas evoluções em termos de investigação e em termos de preservação do património, que são não só, mas principalmente os seus 14 núcleos museológicos. Para vocês terem uma ideia, não sei se conhecem Mértola, Mértola é um dos maiores concelhos do país, em área, tem à volta de 6.000 habitantes. A Vila de Mértola, que é a sede de concelho, tem 1.200 habitantes. Temos uma proporção que vai, em termos de visitação, aos mais de 50.000 visitantes, o que é interessante, tendo em conta aqui a proporção entre residentes e visitantes. Estes 14 núcleos museológicos, eles próprios
têm uma forma interessante de evolução. Porquê? Porque os próprios são resultado daquilo que é a investigação arqueológica, aquilo que é a investigação histórica sobre o território, mas também os projetos que ligam à comunidade, aos saberes fazeres. Aqui, neste caso, mostro-vos a Alcáçova. A Alcáçova é o sítio arqueológico por excelência deste projeto. Foi aqui que o Cláudio, em 1978, com a sua equipa, iniciaram trabalhos, e é aqui que, até à atualidade, continuamos a desenvolver uma arqueologia de investigação de continuidade. Para além disso, temos vindo também a fazer um investimento em termos das acessibilidades e da visitação no local, com um percurso que foi criado que permite ao visitante percorrer toda a área de escavação e até acompanhar aquilo que são os trabalhos arqueológicos quando estão a decorrer. E em 2015 fizemos também, construímos uma réplica de uma casa islâmica do século XII, que nos permite ter um local de recepção ao visitante à escala de uma casa do século XII, com uma exposição de objetos originais, e que permite também o visitante ter esta percepção de como seria viver naquele espaço. Temos depois outros projetos de outro cariz, mas isto para vos dizer também que o projeto Mértola tem ele próprio uma ligação muito forte à comunidade e aos diversos agentes, às pessoas que podem contribuir para este conhecimento. Neste caso, temos um núcleo museológico que fica a 20 quilómetros de Mértola, a sul de Mértola, que é um pequeno núcleo em que a coleção é de um privado e que, sendo um museu municipal, nós organizamos exposições que aliam a coleção do senhor Orlando com aquilo que é o acervo do museu, seja na vertente da etnografia ou até ligando à arqueologia. Este núcleo de arte islâmica, que foi inaugurado em 2001, é resultado de toda a investigação também que tem sido desenvolvida em Mértola, daquilo que conhecemos como sendo o período islâmico, entre o século VIII e a primeira metade do século XIII. Instalada, isto também para vos dizer que alguns museus de Mértola são núcleos, são museus de sítio, ou seja, têm no seu interior as estruturas arqueológicas e os objetos relacionados com esse período, ou são instalados em locais que têm algum interesse, ou edifícios que têm um interesse histórico ou emblemático para o centro histórico ou para a Vila de Mértola. Neste caso, é um edifício que foi um armazém do século XVIII, que tinha um espaço de interior muito interessante e que ele próprio foi readaptado para acolher esta coleção de arte islâmica. Reutilizamos também espaços por exemplo, esta igreja, que é a Igreja da Misericórdia, um edifício do século XVI, que já estava desafeto ao culto e que nos serviu para instalar aqui tudo o que é uma coleção de arte sacra, de igrejas que já estavam ao abandono em todo o concelho e de objetos que estavam eles próprios em perigo de perda. Este também é interessante porque faz outra ligação à comunidade. Este é um espaço que ainda é usado, por exemplo, quando se faz a procissão dos passos. As peças podem ser solicitadas pela comunidade para manifestações religiosas. Fazemos aqui também colóquios e outro tipo de eventos que fazem com que a população utilize os espaços do museu como seu. Aqui a Basílica Paulo Cristo é mais um núcleo, um museu de sítio, também é o próprio muitas vezes palco de outro tipo de exposições temporárias e de eventos. A Casa de Mértola é um espaço, um núcleo muito pequeno, mas que tem uma forte ligação àquilo que é a memória ainda muito recente, muito presente aqui nos mortolenses. É uma pequena casa tradicional, muito modesta, cuja coleção instalada foi uma coleção que foi, de certa forma, recolhida do lixo. O que é que quer dizer com isso? O que as pessoas achavam que já não tinha interesse, que era da família, era velho, por isso ia para o lixo, nós recolhíamos e aqui transformámos o objeto que é lixo em objeto museológico. Ou seja, a pessoa quando vem aqui identifica-se com o objeto que ainda tem em casa e o que é que nos deu aqui? Muitas das pessoas, em vez de colocarem no lixo, vão oferecer ao museu. Portanto, cria aqui uma ligação também importante com aquilo que é a relação com as pessoas e com a comunidade.
O mesmo com a Casa do Mineiro, que é um núcleo situado na mina de São Domingos, a 17 quilómetros de Mértola. Era uma mina que teve em elaboração até meados do século XX e que também ela própria tem uma ligação muito próxima com aquilo que são ainda os mineiros que trabalharam neste local e as pessoas, os seus familiares, que querem ter também um espaço de memória que preserve aquilo que foi esta vivência. A Casa Romana foi o primeiro núcleo inaugurado em Mértola, e porquê? Porque foi um acaso fortuito, por assim dizer. Este situa-se no edifício principal da Câmara Municipal de Mértola, que em 82 sofreu um incêndio que devastou todo o seu interior. As obras de recuperação deram-nos uma casa romana, que teve uma ocupação entre o século I e o IV, e que, ao longo dos tempos, também por escavações em outras zonas de outros períodos, temos vindo a aumentar muito e a diversificar o acervo que temos deste período. O castelo é o local emblemático de Mértola por experiência, aliás, muitos de nós aqui dizemos que os mortoenses não podem perder de vista o castelo, porque é o sair do seu espaço de conforto, mas aqui também temos vindo a melhorar em termos de exposição e a diversificar também e a adicionar informação com tudo o que tem a ver com a investigação arqueológica em curso. Este é um dos outros núcleos também muito interessante para nós, porque é um núcleo que é uma pequena ermida do século XVI que foi totalmente reconstruída, que situa-se no recinto da escola sede do agrupamento de escola de Mértola e que faz a ligação com a comunidade escolar, não só na vertente de constituição, porque todo o trabalho realizado aqui, desde a arqueologia à museografia e a todo o trabalho de reconstrução foi feito pela escola profissional daqui, em Mértola, mas como ligação à escola, até com um projeto que nós temos com a comunidade escolar, que se chama A Minha Escola Tem um Museu. A Forja do Ferreiro, porque também já vos disse, nós queremos aqui também preservar aquilo que são os saberes fazeres e a memória daqueles que têm vindo a trabalhar e a viver em Mértola e que marcaram de alguma forma este percurso ao longo dos tempos. A Igreja Martins, ela própria também com um espaço museológico que foi inaugurado em 2016 e que nos mostra, de uma forma muito simples em termos museográficos, aquilo que é a evolução deste monumento enquanto espaço de culto desde do período romano até à atualidade. Este é um outro espaço situado fora de Mértolas, um mosteiro que se localiza numa localidade que ela própria se chama de Mosteiro. É uma pequena unidade de culto que durante muitos anos esteve ao abandono, que servia para dar apoio à agricultura, que nos anos 90 foi adquirida pela Câmara Municipal. O trabalho todo de recuperação foi feito pela escola profissional, a museografia também, a arqueologia também, e também tem uma relação com a comunidade que temos no local um espaço onde temos algumas alfaias agrícolas e outros elementos que foram doados pela população local. Peço desculpa, Lígia, o seu tempo já passou um bocadinho, já Sim, estamos a entrar estou no já a tempo do terminar. debate, ainda Este falta é a o doutora último. Filipa. Sim, estou a terminar, peço desculpa. A oficina de selagem, só para vos dizer que foi um dos primeiros projetos a ser desenvolvido esta investigação pelo Dr. Cláudio Torres em Mértola e que ela tem vindo a ser desenvolvida sempre como ligação aos saberes fazeres. Ainda atualmente temos no local onde podem ser vistos objetos da coleção do museu, também podem ser vistos ao vivo o trabalho das tecedeiras. Aqui alguma desse nosso trabalho que nós fazemos de valorização dos saberes fazeres e também da formação e da divulgação, nas mais diversas vias, a ligação à comunidade, às pessoas, à transmissão de conhecimentos, não só naquilo que é o passado, como na atualidade e no futuro, com ligação às universidades e às escolas. Aqui também, pronto, era para vos dar, de facto, para finalizar, o entendimento do Cláudio e também de falar nesta linguagem clara e acessível, direcionada àqueles que são a maior parte dos visitantes dos museus e que têm que sair destes espaços levando consigo alguma informação
e algo que contribua para o seu enriquecimento pessoal e profissional. E peço desculpa porque passei o tempo, mas são muitos núcleos e muita coisa para dizer em pouco tempo, mas espero que tenha de alguma forma servido para mostrar o trabalho que fazemos aqui e que, com muitas dificuldades e com escassez de recursos também, mas pronto, vamos fazendo o nosso melhor para que de facto seja um verdadeiro recurso para o desenvolvimento deste território. Obrigada. Obrigada.